Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Tudo bem com os irmãos? Espero que estejam todos bem. Eu decidi gravar esse vídeo aqui para compartilhar uma palavra do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor possa visitar a todos nesse dia de hoje, que todos possam ser alcançados pela sua misericórdia, pela sua presença, pela sua graça. Nós estamos vivendo uns tempos tão difíceis que precisamos ser alcançados, ser renovados. Quantos de nós estamos enfraquecidos, diante das situações, guerreando, e muitas vezes nós procuramos forças e não encontramos. Sabemos que nele nós somos fortes, nele nós podemos, nele nós realizamos, porque sem ele nada nós poderíamos fazer, como disse mesmo Jesus, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Eu vou deixar uma palavra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz: Jesus apazigua a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma palavra muito conhecida e é uma palavra vivenciada pelos filhos de Deus, onde no percurso, no decorrer das nossas vidas, da nossa caminhada, quantas tempestades nós enfrentamos, quantos ventos sopram contra as nossas vidas, contra a nossa casa. E nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de morte, um tempo de luto, de tristeza, de angústia e de muitas vezes de desespero. Porque quando a dor ela sufoca, quando a dor ela vem, muitas vezes nós nos desesperamos, porque não sabemos qual direção tomar. E diante desta palavra, eu quero dizer que Jesus, ele entrou primeiro naquele barco. Ele entrou naquele barco e logo após os seus discípulos o seguiram. O que eu quero dizer para os irmãos com esta palavra? Jesus entrou primeiro no barco das nossas vidas. Ele assumiu a responsabilidade da nossa jornada. Ele assumiu a responsabilidade da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, esposos, esposas. Jesus entrou primeiro naquele barco, porque ele saberia que sem ele nós não iríamos suportar as adversidades, as lutas, que sem ele nós não iríamos permanecer dentro do barco quando a fúria do mar se levantasse contra as nossas vidas, quando o vento soprasse contrário contra as nossas casas. E eu quero dizer nesta tarde, nesse dia de hoje para os irmãos: permaneça dentro deste barco. Não deixe que o desespero, que o desânimo, que a tristeza profunda que está dentro de você permita que você pule para fora do barco. Porque o que Cristo vem dizer nessa tarde para mim e para você é: só a vida dentro do barco. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só vai permanecer vivo quem estiver e quem permanecer dentro do barco, confiando que mesmo com a fúria do mar, mesmo quando o vento sopre e tire tudo do lugar, mesmo quando o vento sopre e leve tudo aquilo que nós tínhamos esperança que permanecesse, Jesus está dizendo: eu permaneço no controle, eu permaneço na direção deste barco. Quando Jesus assumiu a direção das nossas vidas, quando ele assumiu o percurso da nossa casa, a direção, ele já sabia que as coisas não iriam funcionar muitas vezes como nós queríamos, que as coisas não iriam acontecer
muitas vezes como nós desejamos. Mas Ele está aqui para nos lembrar que mesmo quando nós estamos frustrados, mesmo quando nós estamos desanimados, mesmo quando nós estamos perdidos em nossos sentimentos, em meio a tantas coisas que vêm para nos confundir, Ele diz: eu estou aqui, filho, eu permaneço aqui. Muitas vezes o silêncio de Deus nos faz nos perturbar, né? Porque nós queremos resposta, nós queremos ouvir a sua voz, mas a sua voz está dentro da sua palavra. Nem sempre o Senhor vai se revelar usando o profeta, mas a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. A sua palavra ela renova-se a cada dia. E esta palavra está se renovando em nossos corações nesse dia de hoje, está dizendo: eu não perdi o controle da situação, eu não perdi o controle da sua casa, eu não perdi o controle da sua vida. E acredite que mesmo que você esteja olhando para este cenário de morte, este cenário de tristeza, o Senhor continua no seu sublime trono, com toda autoridade, domínio, poder. Ele continua sendo soberano. Nada fugiu do seu olhar, nada fugiu. E o Senhor, Ele está dizendo para nós: permaneça fiel até o fim, porque nós só vamos ter a coroa da vitória se permanecermos firmes, se permanecermos fiéis àquele que nos chamou, àquele que nos confiou. Eu quero lembrar os irmãos, né? Lembra quando Jesus estava falando ali em João, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no seu capítulo 6 e no seu verso 60, que Jesus é abandonado por muitos discípulos? Quando ele estava falando e muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem pode o ouvir? E muitos dali não suportaram ouvir as palavras de Jesus, porque acharam muito duras. Jesus vai olhar para os 12 e vai dizer: vocês também querem ir? E Pedro, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, vai dizer: para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida. Para quem iremos nós? O Senhor está perguntando para você, igreja: para quem vocês querem ir? Permanecei-vos em mim, porque eu com certeza permanecerei em vós. Não vai, porque só o Senhor. Não fuja, não pule deste barco. O Senhor está no barco. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos alcance nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus.